Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar o nosso curso intensivo e vamos falar sobre sucessão ecológica. A sucessão ecológica é uma maneira organizada para a gente poder estudar o surgimento e o desenvolvimento de ecossistemas. Então, vai acontecer com o tempo, né? E vai se estabelecer na área uma comunidade estável. Então, até essa comunidade ser estável, ela passa por várias fases. Então, elas vão se desenvolver a partir de algumas espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras, elas são espécies que elas vão chegar nesse local, onde ainda não tem um ecossistema estável. E por elas estarem ali, elas vão modificar esse ecossistema. Então, elas vão mudar o solo, os nutrientes contidos no solo, o pH do solo. E com isso, elas criam condições para outros seres vivos se adaptarem e viverem naquele local também. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma rocha nua. Ela não tem solo, né? Uma rocha mãe. Então, nesse ambiente, a gente vai ter algumas condições que plantas e animais não conseguem sobreviver ainda. Então, é muito difícil para eles se instalarem nesse ambiente. Então, uma dessas condições é a iluminação direta, que vai causar temperaturas altas, né? A ausência do solo, que vai dificultar a fixação das plantas, e a água das chuvas, que não vai se fixar, porque não tem solo para absorver elas, e elas vão evaporar rapidamente por causa da alta temperatura. Então, o que acontece? Existem os líquens, que são associações entre algas e fungos. E esses líquens, eles conseguem viver nessas adversidades. Então, eles se instalam nessa rocha, e essa atividade metabólica dos líquens, ela vai, aos poucos, modificando as condições iniciais que tinha nessa região. E, aos poucos, vão formando camadas de líquens, né? Eles são a população pioneira desse ecossistema. Aí, vai formando camadas de líquens, que vão formar um solo, um tapete, né, orgânico, que vai enriquecer o solo, vai deixar ele mais úmido e rico em sais minerais. Aí vai começar a acontecer o aparecimento de plantas, de alguns animais pequenos, e aí animais que comem esses outros animais começam a aparecer e as condições vão melhorando. Então, a comunidade pioneira, ela vai evoluindo, até que em algum momento começam a aparecer árvores grandes, animais grandes, e aí até o momento onde essa comunidade vai ficar estável. Então, quando ela atinge essa etapa, ela vai atingir a última etapa do processo de sucessão ecológica. Então, ela vai atingir seu desenvolvimento máximo, de acordo com as condições do local que o ecossistema se desenvolveu. Essa comunidade é a comunidade clímax, que a gente chama. Então, nesse momento, antes de chegar aí, entre a comunidade pioneira e a comunidade clímax, a gente vai ter as etapas intermediárias, que vai crescer arbustos, pequenos animais, e aos poucos a gente vai ter, muito pouco mesmo, demora bastante. E a gente vai ter essas etapas intermediárias, elas vão chamar série. Então, quanto maior é a complexidade estrutural e funcional do ecossistema, então a biodiversidade vai aumentar, a variedade de animais aumenta e vai diminuir a variabilidade das condições desse ambiente. Então, por quê? O que acontece? Numa comunidade de clímax, toda a energia produzida é consumida. Então, a produtividade líquida, que a gente viu na aula passada, nessa sociedade, no ecossistema clímax, ela é próxima a zero. Porque toda a energia produzida é consumida pelo próprio ecossistema. Esse ecossistema é muito frágil, porque qualquer mudança, se você tirar uma espécie dali, você muda completamente toda essa teia, que é totalmente interligada. Então,
as sociedades clímax são bastante frágeis quanto a mudanças drásticas. Então, a ordem, então, o que acontece é o substrato aberto, no exemplo que eu dei era a rocha nua. Depois vem a ecese, que é a fase inicial, que é quando se instala uma comunidade pioneira. A série, que seria a parte intermediária, que é quando vai acontecendo aos poucos essa evolução da comunidade, e até chegar até a comunidade clímax, que é a comunidade estável. Outros tipos de sucessão, a gente falou sobre a sucessão nas rochas, mas elas também podem acontecer em lagoas. Então, a gente tem uma lagoa inicialmente sem vida, e o fundo não vai ter nenhuma vegetação. Aí, aos poucos, a gente vai ter fitoplânctons, que vão ser os organismos pioneiros, que são animais fotossintetizantes, são seres fotossintetizantes, e depois vão começar a surgir algumas plantas na borda. Aos poucos, essa lagoa vai se tornar mais rasa, e com a chuva vai acontecer o depósito de detritos no fundo. E essa lagoa vai ficando mais rasa. Os detritos eles vão sendo decompostos no fundo da lagoa e vão liberar nutrientes na água. E aí por causa desses nutrientes, vai acontecer uma proliferação dos vegetais. Vamos ter primeiro plantas aquáticas, que vão invadir, vão começar a preencher em cima da lagoa, com os caules e tudo mais. E aí parte dessa lagoa vai secando aos poucos, né? E aí, quando ela vai secando, vão surgindo plantas terrestres que também vão começando a invadir a lagoa. As primeiras vão ser gramíneas, né? E aí essa lagoa acaba secando. E aí vem o surgimento dos arbustos, de árvores, e com o tempo se forma também uma floresta. Que aí você chega na comunidade clímax. E um outro tipo de sucessão ecológica é a sucessão em áreas desmatadas. Nessa sucessão, a gente vai ter uma sociedade clímax, uma comunidade clímax, e aí acontece, nesse caso, desmatamento, e aí a gente tem uma área onde tinha um ecossistema, aí ele vai secar. Só que nesses locais, a partir daí vai começar de novo toda a sucessão ecológica, a partir da ecese. Nesses locais a gente vai encontrar, pode acontecer de encontrar vestígios de alguns organismos que viviam ali antes, tipo sementes e raízes de plantas. E aí a sucessão vai ser mais rápida, porque já tem vestígios de organismos. Então esse é um ambiente propício para o desenvolvimento de espécies. A sucessão ecológica também é classificada em primária e secundária. A primária seria da lagoa, a sucessão ecológica na rocha nua. E a sucessão secundária, ela seria... a primária ela seria num lugar onde nunca teve uma comunidade, onde nunca aconteceu uma sucessão ecológica. E a secundária é onde... Nesse exemplo das áreas desmatadas que eu dei, ou quando é atingido por furacões, uma área atingida por catástrofes naturais. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.